16. Diz assim a palavra do Senhor, que é uma palavra autoritativa para nós e uma palavra poderosa que pode transformar o nosso coração. No Salmo 16. Miquitão de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Somente até aqui, vamos orar mais uma vez a Deus, pedindo a sua orientação nesse momento. Senhor Deus, a sua palavra está diante de nós, ela foi aberta, lida, e agora nós queremos meditar nela segundo o seu Santo Espírito. Foi o seu Santo Espírito que inspirou os homens, os profetas, a escrevê-la. E ele tem toda a sabedoria, todo o segredo de revelação. Ele conhece essa palavra desse modo, portanto, como ninguém, pois ele é o autor dessa palavra. E pedimos, portanto, que ele agora nos seja dado como iluminação. Que o seu Santo Espírito fale conosco, nos fazendo compreender essa palavra, mas não meramente as letras ou as frases que aqui estão contidas, mas que nós possamos crer nela, que nós possamos ser transformados por ela, que a nossa vida venha a ser iluminada, cheia de luz, que nós possamos ser alimentados por meio dela. Nós clamamos para que o Senhor haja assim no nosso coração, no nosso entendimento. Me ajuda, Senhor, na exposição dessa palavra, para que eu possa expô-la com integridade e de forma que seja fácil a compreensão. Pedimos em nome do mediador, Jesus Cristo. Amém. Você já recebeu alguma herança? Talvez uma casa, um carro, uma empresa, talvez muitas dívidas, infelizmente. Herança é muitas vezes um assunto bom, mas é meio ruim ao mesmo tempo. A não ser que você seja um sortudo que recebeu uma herança de um parente desconhecido, você nunca viu, que só tinha você na linha sucessória, ou que você seja algum von Richthofen que tentou adiantar as coisas um pouquinho. A herança, ela é um pouco doída porque é um assunto bom, são bens que nós recebemos, mas ela sempre envolve a morte do testador. Ela sempre envolve a morte daquele que deixa a herança. E muitas vezes essa pessoa é querida por nós. Hoje, a Escritura, mesmo que você não tenha recebido nenhuma herança nesse mundo, eu já recebi uma. Meu bisavô, na verdade, meus pais receberam uma. Meu bisavô deixou uma panela,
uma bengala e uma gaita. Aí a bengala ficou com os meus pais, né? Eu espero recebê-la também de herança. Vamos dividir eu e minha irmã. Mas mesmo que você não tenha recebido nenhuma herança nessa vida, a Escritura hoje vai nos falar de uma herança especial. Uma herança que não é como as demais, porque ela não vem meramente através da morte do testador, mas ela vem através da ressurreição do testador. Ela é singular porque, de fato, para que a ressurreição aconteça, é necessário que haja primeiro a morte. Mas sem a ressurreição, ela não pode ser dada. Todas as demais heranças nós recebemos mediante a morte. Essa é necessário morte e ressurreição. Ainda assim, essa é uma herança singular porque o valor dela é inestimável, porque ela não se restringe tão somente a bens materiais, mas é sim uma herança que nós já podemos desfrutar agora, mas o seu melhor está para quando nós morrermos. De modo que você pode, então, mesmo que você não tenha recebido nenhuma herança, se considerar já desde agora um sortudo, né? Que, entre aspas, um parente distante te deixou uma herança tão singular. O Salmo 16, esse salmo que nós lemos, ele está numa sequência de salmos. E a ordem desses salmos foi arranjada pelo próprio Deus para o nosso ensino. Muitas vezes, se a gente lê de forma rápida, não meditando no conteúdo da ordem da Escritura, nós não conseguimos pegar um pouco as coisas que Deus nos ensina. Mas nós vimos, eu gostaria de suscitar a memória de todos, lá começando do Salmo 14. Na verdade, lá do Salmo 1. O livro dos Salmos, até o momento, ele tem colocado a distinção entre a linhagem dos justos, entre aqueles que estão representados em Cristo, e a linhagem dos ímpios, a semente da serpente, como vocês vão se lembrar, a gente tem falado. Então, lá no Salmo 14, foi um salmo dedicado a falar sobre a linhagem dos ímpios, descrevendo, né, essa doença mortal do pecado que passou a todos nós. Nós falamos sobre isso no Salmo 14, depois nós fomos ao Salmo 15, que é o extremo oposto. Enquanto o Salmo 14 fala da linhagem dos ímpios, o Salmo 15 fala da linhagem dos justos. Nós falamos, né, como alguém poderá habitar dentro do fogo, que é um fogo consumidor, né? Dentro de uma fornalha ardente que a tudo destrói, e somente com justiça. E nós vimos que uma vez que nós não somos completamente santos, é somente através de Cristo, portanto, que nos dá a sua justiça, e que nós então somos santificados a cada dia, que nós podemos habitar com esse fogo consumidor que é Deus, Deus Santo. E agora nós chegamos ao Salmo 16. E o Salmo 16 apresenta então uma herança preciosa desses santos. Eu denominei aqui a nossa exposição de hoje a herança dos santos na vitória do santo sobre a morte. Então, nós vamos ver nesse salmo como a vitória do santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, garante para nós essa herança a respeito da qual eu tenho falado. Mas uma coisa antes de nós entrarmos no salmo, eu gostaria de notar aqui, talvez de modo até mais especial que os demais salmos até agora. Eu tenho ensinado para a igreja, tenho falado que todos os salmos falam a respeito de Jesus. Hoje pela manhã nós falamos, né, que ao ler a escritura nós devemos buscar duas coisas. Em primeiro lugar, a aplicação dela para nós. Então a gente lê não só como um compilado de histórias ou mandamentos, mas a gente lê perguntando: o que isso significa para Deus e como é que isso pode ser aplicado na minha vida, né? O que é a minha vida, o que naquilo que eu acredito precisa ser transformado, o que aquilo que eu faço eu preciso fazer diferente, né? Então a gente lê a escritura em primeiro lugar aplicando ela para nós e em segundo lugar buscando haver Cristo ali. Toda a escritura testemunha a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus Cristo nos ensina mesmo. E esse salmo é um salmo que vai falar com clareza a respeito de Cristo. Não vai falar com clareza a respeito de Cristo somente na parte final, que é geralmente a parte que o pessoal fala que é messiânica, né? É a parte que fala de Cristo, mas todo ele. Na verdade, esse salmo, como os demais também, foram salmos que Jesus Cristo cantou. E ele cantou com verdade, né? Jesus Cristo nos ensina que nós devemos cantar com verdade e ele fez isso. Quando ele adorava a Deus, por exemplo, no templo, ele cantava esse salmo, que os salmos faziam parte da adoração, e ele cantava de si mesmo.
Então eu gostaria de convidar vocês agora a olhar para todo esse salmo pensando não só como Davi, que foi quem escreveu ele, como isso se aplicou na vida de Davi, mas pensando como é que isso aqui se aplicou na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, e depois a gente vai entender como é que isso se aplica, ou nessa sequência, em conjunto, a gente vai entendendo como é que isso se aplica a nós. Vamos então ao primeiro verso. O salmo diz, né? Verso 1: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Diferentemente de outros salmos, que muitas vezes a gente vê um perigo especificado, né, alguma coisa que está acontecendo com o salmista, esse salmo aqui começa de uma forma mais geral. Ele não pede para que Deus guarde ele de um perigo específico, ele não pede para que Deus, nesse momento, né, o livre de algum dos seus inimigos, ele não pede, né, para que Deus puna alguns dos seus inimigos ou alguma coisa assim nesse sentido, mas ele pede a proteção do Senhor sobre o todo da sua vida. O primeiro passo aqui desse salmo é ir até o Senhor em oração, pedindo para que Deus a todo momento o sustenha, o guarde. Mas o fundamento de podermos ser guardados pelo Senhor é o que vem no final desse versículo. Ele diz: Porque em ti confio. Somente as pessoas que efetivamente confiam no Senhor, que esperam no Senhor, que creem no Senhor, que, portanto, conhecem o Senhor e as suas promessas, podem ter segurança e esperar que Deus os defenda. Vocês sabem que muitas pessoas que estão distante do Senhor, em momentos de dificuldade, em momentos em que a vida traz problemas, eles falam, né? Ah, não, Deus é comigo, Deus vai me guardar, Deus vai cuidar de mim, mas você percebe que essa pessoa não confia em Deus. Você percebe, talvez essa pessoa nem crê em Deus, né? Mas ainda assim tem essa fórmula. O salmista aqui já começa diretamente nos chamando a observarmos o nosso próprio coração. Você confia no Senhor? E o que é confiar no Senhor? Como é que eu consigo ver isso na minha vida? Eu consigo ver isso na minha vida justamente quando as situações vêm. O que acontece quando as situações vêm? Você desespera? Você chora? Você se escabela? Você tenta a todo custo conseguir as coisas pela sua mão? Né? Ou você espera, aguarda no Senhor. Sim, faz aquilo que você deve fazer, né? Sempre, mas espera a resposta do Senhor com tranquilidade. Se você assim faz, né, crendo nas promessas do Senhor, rememorando a todo momento quem Deus é e aquilo que ele promete, aí sim você pode chegar diante do Senhor e dizer, com ousadia aqui, com coragem: Senhor, em oração, Senhor, eu confio no Senhor, portanto eu peço que o Senhor me guarde. Cristo, né? E eu falei que vou tentar delineando todos os momentos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem, né? Que é Deus e que, diante da obra perfeita e difícil que ele tinha de realizar, a todo momento ele nos foi o exemplo de quem praticou esse salmo. Esse primeiro verso. Jesus Cristo é aquele que em todo momento confiou em Deus. Como é que a gente consegue ver Jesus Cristo confiando em Deus, o Pai? A gente consegue ver Jesus Cristo confiando em Deus, o Pai, por exemplo, através das suas orações. Ele a todo momento ia ao Senhor, mesmo diante dos perseguidores, mesmo quando os homens pegavam em pedras para apedrejá-lo, quando os homens maldiziam, e até nas vésperas da sua morte, né, naquele momento que é chamado a paixão de Cristo, né, não é o filme do Mel Gibson, não. Né? É os momentos de sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faz? Ele vai até o Senhor, confiante. Ele pede ao Senhor na certeza que o Senhor ouvirá e responderá. E é isso que a gente vai ver no decorrer de todo esse salmo. E se isso é verdade com respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, o que dirá a respeito de nós mesmos? Se isso é verdade com respeito daquele que tem todos os poderes, todo o poder nas mãos, Jesus Cristo que é homem, Deus, o que dirá de nós que somos homens fracos? Igualmente, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados, portanto, a manifestarmos confiança tão somente em Deus. E assim, a fé então nos leva a orar.
nos leva a orar. Mas ele continua então, verso 2: A minha alma disse ao Senhor: Tu és meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Aqui nesse verso 2 e no verso 3, há uma diferença significativa em muitas traduções. Tanto é que o salmo que a gente canta, o Salmo 16, que a gente vai cantar no momento da ceia, apresenta uma versão da tradução diferente. Qual que é a dificuldade aqui? A grande dificuldade é que no original, no hebraico, dá para traduzir dos dois jeitos perfeitamente, né? Os dois jeitos cabem adequadamente e as duas ideias servem no contexto e de acordo com a escritura. Então fica muito difícil de traduzir. Mas eu vou seguir aqui a nossa tradução que temos hoje, né? Que não vai fazer diferença porque o todo da ideia é o mesmo. Em primeiro lugar, ele diz: A minha alma disse ao Senhor. O salmista aqui, ele estabelece quase que uma conversa consigo mesmo. Ele fala de si mesmo agora como se fosse na terceira pessoa, né? Como eu disse, ou a minha alma, o meu ser, né, nesse caso, disse ao meu Senhor. Vejam que a religião verdadeira, o cristianismo verdadeiro, né, ele só pode ser experienciado assim, com intimidade com Deus. Ele olha como se fosse para si mesmo de fora, falando de fato. Você, Davi, né? Ou você, Jesus Cristo, né? Diz: Tu és o meu Senhor. E aqui nós temos duas palavras para Senhor que nos ensinam o que o salmista está querendo nos dizer. Em primeiro lugar, ele diz, né? A minha alma disse ao meu Senhor. Esse primeiro Senhor é o Senhor do tetragrama, né? É o Yahvé. É o Deus da aliança. É o eu sou, né? Então, quando ele diz, a minha alma diz para o Deus da aliança: Tu és o meu Senhor, tu és o meu Adonai, tu és o meu Deus que tem autoridade sobre mim. E ele continua: a minha bondade não chega à tua presença. Essa é uma verdade que todas as demais religiões, na verdade, não sabem, se esquecem. Todas as demais religiões que não o cristianismo verdadeiro caem no erro que o Salmo aqui nesse verso está condenando. O que ele está dizendo? A minha bondade não chega à tua presença. O que significa isso? É meio estranho, né? Quando a gente fala assim com essas palavras, que não são as palavras que a gente fala no dia a dia. Ele está falando assim, Senhor, o que eu posso fazer que vai te acrescentar alguma coisa? Vocês vão se lembrar que em outros salmos ele fala disso também. Olha, Deus não pode ser servido por mãos humanas, né? Deus mesmo fala: olha, eu não criei todas as coisas. Por acaso os bois já não são meus? Né? Por acaso eu já não fiz tudo, inclusive você? De modo que as nossas melhores obras, né, não acrescentam nada à glória de Deus. Quando a gente vem para o culto, a gente pode até louvá-lo. A gente fala, vamos adorar a Deus, vamos glorificar a Deus. Mas o nosso culto não acrescenta a Deus a glória. Deus não se torna mais glorioso porque nós glorificamos a Ele. Deus não se torna mais santo porque nós santificamos a Ele. Deus já é autossuficiente. Essa doutrina da autossuficiência e da imutabilidade de Deus está em toda a Escritura. Deus não necessita de nós. Se Deus necessitasse da sua criação, Deus seria dependente e Deus seria fraco, porque nós, ele de alguma forma precisaria ser servido por nós, tal como um animal a gente poderia colocar, né? Uma semelhança de um animal que depende de nós para a sua sobrevivência. Deus não, muito pelo contrário. Deus não está condicionado a nada, nunca esteve e nunca estará. Tudo que ele faz é por graça. E se a gente é chamado para o culto, então, para adorá-lo, é porque, em especial, em primeiro lugar, a adoração nos faz bem. Nós somos criaturas que fomos criadas para adorar a Deus. Nós somos criaturas que fomos feitas para estarmos em comunhão com o nosso Criador, louvando a Ele pelas suas infinitas graças, misericórdias e bondade. Assim, quando a gente é chamado para o culto, não é como se quando você não viesse, Deus ficaria manchado na sua glória, não. Mas se você não vier, o principal prejudicado não é o Senhor, mas você mesmo. Então, o que o salmista está falando é isso, né? Senhor,
eu confio em ti. Eu, olhando para mim mesmo, a minha alma, né, diz: o Senhor, ou o Deus da aliança, é o meu Deus pessoal, o Deus com quem eu tenho intimidade, mas não tem nada que eu possa fazer para te agradar. Nada da minha bondade pode acrescentar alguma coisa ao Senhor. E aí ele continua no verso 3. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Então aí o salmista diz: Senhor, nada que eu posso fazer vai te ser um lucro para o Senhor. Nada vai aumentar na sua glória. Mas sim, é bondade, o meu benefício, aquilo que eu faço, serve para os santos. E nos santos está todo o meu prazer. Pensem em Davi aqui, né? Ou em nós mesmos, a gente pode colocar, inclusive, nada que a gente faz pode aumentar a glória de Deus. Mas quando a gente faz aquilo que Deus ordena, quem é abençoado? Nós, em especial o próximo, em especial o povo de Deus. Veja quão maravilhoso é para nós podermos servir ao nosso Senhor em comunidade. Porque assim, né, um comentarista coloca assim: uma vez que a gente não pode aumentar nada a glória de Deus, Deus coloca o seu povo para que seja alvo da nossa bondade. Porque quando a gente abençoa o povo, quando a gente faz aquilo que Deus ordena, quando a gente cumpre os mandamentos um para com os outros, quando a gente não mente, quando a gente é justo nos nossos juízos, quando a gente fala bem, né? Enfim, quando a gente preserva a vida, etc, né? Quando a gente faz isso, Deus é glorificado. É como se Deus utilizasse, né, o seu povo como um instrumento da sua glória, não para que a sua glória aumente, né? Mas esse é o modo pelo qual então nós louvamos a Deus. Nós agradecemos a Ele por aquilo que Ele gratuitamente nos deu. Jesus Cristo fez assim de forma sumária, né? É como se o próprio Jesus Cristo estivesse dizendo, né? Enquanto homem, nada do que eu posso fazer vai aumentar sua glória. Nem mesmo os sofrimentos, a morte de Cristo podiam aumentar a glória a Deus. O plano de salvação não aumenta a glória de Deus. Mas ele é direcionado, como a Escritura nos ensina, aos santos. É direcionado àquele que é seu povo. E assim, portanto, nós somos abençoados pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele acrescenta: aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. Quem são esses ilustres? É o povo de Deus. Só que às vezes a gente não parece tão ilustre assim, né? A palavra aqui para ilustre é nobre, né? É como se você fosse uma pessoa, né? Lembrem lá dos filmes, né? Uma pessoa toda, que as pessoas chegam e tal, e tem que prestar atenção. Você é um nobre, você é um ilustre. Ele está chamando o povo de Deus assim. Vejam, né? A diferença que muitas vezes a gente manifesta. Às vezes, muitas das vezes a gente considera como os ilustres do nosso tempo pessoas que na palavra de Deus, ele vai falar aqui no próximo verso, são desprezíveis. Essa é a realidade. Pessoas diante de quem, né, os santos têm muito mais esplendor. Pessoas do nosso tempo, como os artistas, os famosos, né, as pessoas de dinheiro. Esses são os ilustres aos olhos do mundo, aquele que venceu na vida, aquele que se destaca muito numa habilidade muito específica, né? Às vezes os esportistas, né? Olha, a pessoa, qual que é aquilo que faz com que a pessoa seja tão famosa? Ah, ela consegue nadar 100 metros em tantos segundos. Nossa, parabéns para ela, medalhas, honra, glória, né? Ah, fulano canta uma música de uma forma bela. Na verdade, hoje em dia não, né? Hoje em dia parece que quanto pior canta, mais a pessoa é exaltada, né? Por conta da mentalidade do mundo, que tá tudo virado mesmo, né? A pessoa canta mal, a música é ruim, mas justamente porque ela quebra paradigmas, ou porque ela, né, é, fugiu a palavra, né? Mas é como se fizesse uma lacração, né? Ela fez uma crítica social, né? Então ela é exaltada, né? A Escritura nos traz uma diferença muito singular. Tanto para Davi, os ilustres eram o povo de Deus. Eles são os nobres. Eles têm que ter a nossa mais alta admiração, a nossa mais alta honra. E quão muitas vezes nós ignoramos os santos em favor dos demais.
né? Talvez você não seja desse aí que gosta muito de esportes, talvez você não seja desse aí que gosta muito de música ou de músicas ruins, mas talvez você goste muito daquele seu tio que é rico, talvez você goste muito daquele empresário que é bem-sucedido, né? A Escritura apresenta aqui que todo o nosso prazer está nos santos. Não poderia ser de outra forma. É na igreja. E é sim, na igreja, com homens pecadores, que nós vemos mais claramente a Deus. A igreja é chamada para ser imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, na verdade, Deus se alegra onde quer que há a sua imagem refletida. Por quê? Porque a imagem de Deus é boa, né? Nesse sentido, Deus é bom. E quem reflete a Deus, portanto, é bom. Deus ama. Deus ama e sempre amou antes da sua criação, amando uma das pessoas, cada pessoa da Trindade amando uma outra. Deus amando o Pai amando o Filho amando o Espírito e assim, né? Na sequência, o amor de Deus pela sua imagem, pela sua glória, a gente poderia dizer, para não colocar imagem física, não é isso que está falando, pela sua glória é eterno. E na criação, tudo aquilo que reflete a sua glória, Deus ama. A igreja é chamada para refletir a Cristo. Então Deus ama a igreja porque reflete o caráter de Cristo. E nós, que somos parte da igreja, devemos fazer o quê? Amar igualmente uns aos outros. Os vínculos que nos unem, né, são os vínculos mais especiais. Os vínculos que nos unem são os vínculos de interesse. Muitas vezes a gente, né, faz amizades por interesses comuns, né? Porque talvez você passou, está num momento de vida parecido com uma outra pessoa, ou talvez por conveniência de algum motivo, né? Às vezes a gente é amigo dos nossos vizinhos, por quê? Só porque está vivendo na mesma quadra há 30, 40, 50 anos, né? Muitas vezes a gente é amigo dos nossos colegas de trabalho porque a gente tem o mesmo trabalho. Mas a igreja, nós temos um vínculo muito maior. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e somos chamados a refletir a sua imagem. É verdade que a igreja, em muitos momentos, não reflete a Cristo. E essa é uma tristeza, essa é uma dor, mas não deve nos levar para longe da igreja. Semana passada mesmo eu ouvi uma pessoa falando assim: Ah, eu. É, a pessoa, vou contar uma história um pouco até maior. A pessoa estava falando assim que hoje em dia está muito difícil. Homem, né, era uma mulher. Homem não quer nada com nada. Eu queria ter um outro filho, mas não dá para eu casar, não. Aí a pessoa falou assim, uai, mas na igreja tem gente boa, né? Aí ela falou assim, mas na igreja não dá, não. Ou seja, ela quer uma pessoa boa, mas em última instância ela não é uma pessoa boa, né? Ela sente a necessidade de estar com um homem fiel, um homem que cuida, um homem que provê em todas as necessidades, não só materiais, mas ela não é uma mulher fiel, ela não é uma mulher que reflete a Jesus Cristo, né? Ou a igreja também. E aí ela falou assim, não, a igreja não dá não. Eu já vi muita hipocrisia, eu já vi muita maldade no seio da igreja. E qual que é o problema? O problema é que às vezes é verdade. As igrejas muitas vezes têm hipócritas no seu meio, e pior ainda é quando os hipócritas estão à frente do trabalho, né? Muitas pessoas já foram feridas com falsos pastores, né? Com pastores que subverteram o rebanho. Mas o que a gente deve fazer? A gente deve, em primeiro lugar, fazer nossa parte, né? Se todos ao meu redor são hipócritas, eu não serei hipócrita. Eu me unirei àqueles que eu posso ver que, à luz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou buscar viver em santidade com eles, ajudando. Às vezes eu vou me unir a uma comunidade, a uma igreja que eu vejo que as pessoas não são hipócritas, né? E eu vou continuar vivendo nesse mundo, buscando os santos para que neles estejam todo o meu prazer. O prazer de Cristo está em nós e é por conta disso mesmo que ele se entregou, para fazer a sua imagem em nós e para que, portanto, nos amasse assim também. Verso 4: As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a trazer ou fazer oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Então agora ele falou o contrário, ele falou dos ilustres, agora ele está falando dos, o contrário de ilustres, né? Não sei o que é, dos desprezíveis. Quem que são esses, entre aspas, desprezíveis? São os idólatras. Veja que a Bíblia nos diz que eles se apressam a fazer oferendas a outros deuses.
A ideia que ele está falando aqui é que o cara corre mesmo. Nossa, tem falso culto, né? Idolatria? Bora. Para isso a pessoa está pronta. Está pronta. Para adorar o Deus verdadeiramente, muitas vezes é cansado, omisso. O que o autor nos está falando aqui, né? Ele não está falando somente daquele culto externo dos falsos deuses e que também é verdade, ele também está falando disso, mas ele está falando da tendência natural do coração do homem. O coração do homem imediatamente é encantado pelos ídolos. Os homens se apressam, eles não medem esforços para correr atrás dos ídolos. Mas qual que é o resultado? Ele diz: as dores se multiplicarão àqueles que fazem isso. As pessoas elas correm, às vezes elas se esforçam, às vezes elas fazem peregrinações, às vezes elas se abstêm de alimentos, às vezes elas machucam o próprio corpo, às vezes elas gastam dinheiro, gastam, né, relações para que ela acumule o que para si? Bênçãos, né? Não, dores. Já viu uma pessoa assim, né? Que corre, faz tanto esforço para ter dor? Essa pessoa é um masoquista, né? Ou pessoa besta que gosta de sofrer. É isso. Todos aqueles que não honram a Deus e se dão aos seus deuses. Nós somos assim quando nos esquecemos de Deus e corremos atrás dos nossos ídolos. Você pode ver na sua vida, quando você deixa o caminho do Senhor e corre atrás daqueles seus ídolos, ou daquelas suas ideias, ou daqueles seus amores, ou daqueles seus prazeres, o que é o resultado? Dor, destruição, tristeza. Então, quando os homens se apressam para correr atrás dos ídolos e sofrer, o salmista fala: eu tô fora, né? Eu não oferecerei as suas libações de sangue, ou o seu sacrifício, a gente poderia dizer, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Aí, às vezes, as pessoas olham para isso aqui e falam assim, né? Ah, então não pode falar o nome de um Deus falso, né? Não pode falar o nome de Zeus, né? O pregador está pecando, né? Porque acabou de ensinar que não pode tomar o nome do Deus falso na boca, mas está falando. Bem, essa não é a interpretação adequada porque os profetas falavam, né? Ó, ele servia a Baal, né? Etc. Inúmeros nomes de falsos deuses aparecem na Bíblia. Mas então o que o salmista aqui está querendo dizer? Ele está falando assim: eu vou evitar ao máximo. Eu tenho tanto ódio do mal, de dar glórias que são glórias de Deus para uma coisa que não é Deus, que eu vou me afastar de toda e qualquer identificação com isso. É isso que ele está dizendo. É como se eu tivesse tanto ódio que eu não vou nem falar esse nome, né? E assim devemos ser nós. Toda a aparência de maldade, ou toda maldade de fato deve ser lançada fora. Né? Nós temos agora as nossas bocas puras e purificadas, e todo o nosso corpo. Então devemos fugir do mal e também fugir da aparência do mal. Termos cuidado com a aparência do mal, para que nós não sejamos identificados com aqueles que são idólatras. Verso 5. O Senhor é a minha O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. E aqui a gente entra naquilo que eu tinha falado na introdução. Começa a perceber, né, de uma forma mais clara. Olha, Senhor, eu confio no Senhor, portanto me guarde, cuide de mim, me livre dos meus inimigos, observe os meus caminhos, estreite os meus torne os meus caminhos retos. De fato, esse é o meu Deus, eu estou rememorando aqui o que nós vimos, né? E não tem nada que eu possa fazer que acrescente a sua glória, mas sim, eu faço para os santos e neles eu encontro o meu prazer. O pessoal da igreja é os meus melhores amigos e eu tenho prazer em estar com eles. Busco a presença deles todos os dias, em especial, né, nos momentos dedicados para isso. Eu vou me afastar da idolatria, porque aqueles que correm para os deuses só recebem dores. E eu vou me afastar de modo que eu não vou nem falar o nome disso. Mas o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Então, o salmista agora apresenta o efeito de nós confiarmos no Senhor, fugindo da idolatria, na comunhão com os santos, adorando a Deus. Qual que é o efeito de confiar em Deus em meio aos santos?
é receber o Senhor mesmo como a nossa herança, né? Ele coloca, e aí às vezes o verso 2 ele é traduzido, né, como tu és o meu Senhor, outro bem além de ti eu não tenho, né? Ele está falando isso no verso 5, então não tem problema se for outra tradução também, né? Ele está falando, Senhor, o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu tesouro, o Senhor é o que eu tenho de valioso. Enquanto os ímpios recebem dores quando eles adoram a Deus, eu recebo o Senhor mesmo, que é Deus sobre todas as coisas. Tu és a minha herança, e a porção do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Aqui o salmista ele está sim se referindo, né, à ideia do judeu ali da terra prometida, né? Inclusive vai ficar claro isso no verso 6, as linhas caem em lugares deliciosos, ou as fronteiras da terra, né? Sim, coube-me uma formosa herança, ele está falando aqui, né? Fazendo referência ao momento em que Deus distribuiu a terra para as tribos. Então Deus mesmo, vocês vão ver lá, né, quando a gente chegar lá em Josué, Deus distribui a terra. Olha, a tribo de Zebulon vai ficar nessa seção, que começa nesse monte e finaliza aqui nesse rio, né? Um exemplo. Mas essa terra é uma terra passageira. É uma terra que apresenta os prazeres eternos a respeito do qual ele vai falar agora. Mas quando ele fala o Senhor é a minha herança, ele está fazendo uma comparação ao Senhor com essa terra que mana leite e mel. O Senhor mesmo. Se nós temos ao Senhor, nós temos toda a alegria, todo o deleite, todo o prazer para essa vida e para a vida futura. Porque Deus é a suma bondade. Nele há alegria sem fim, nós vamos ver. Mas também dele nós recebemos toda a provisão. Todas as coisas que são necessárias para os momentos bons e para os momentos ruins. De modo que, mesmo diante da morte, mesmo diante do mal, nós temos segurança e confiança nele. Aí ele fala, né? As minhas fronteiras caíram em lugares deliciosos, sim, a minha herança é formosa, me enche de prazer, de deleite, porque o Senhor é a minha herança. Mas ele continua, verso 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Veja, primeiramente no verso 7. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. O resultado disso é louvarmos a Deus. Se nós recebemos uma herança tão formosa que é o próprio Deus e com ele todas as suas bênçãos e alegria sem fim, não faz sentido a gente ficar, né? Ok, recebi, né? É como se uma pessoa aqui, né, como eu falei, um sortudo, entre aspas, ganhasse na Mega Sena. O que acontece se alguém ganhar na Mega Sena, né? Eu imagino que se eu ganhasse na Mega Sena, né, sem jogar, porque eu não jogo na Mega Sena, mas se eu ganhasse na Mega Sena sem jogar, o que seria mais especial ainda, o que eu faria? Eu sairia pulando, gritando, né, feliz, saltitando, né? Não sei. Muito mais do que, né, se o Brasil tivesse ganhado o Hexa, finalmente, né? Por quê? Porque é uma bênção indizível. Agora, essa bênção que nós temos é muito maior do que ganhar na Mega Sena nesse sentido. A herança é muito mais perfeita. É o próprio Deus, criador de todas as coisas. Então, qual que é a tendência do nosso coração? Louvar, glorificar a Deus. Quão tardio é o nosso coração em louvar a Deus de fato? Parece que às vezes a gente canta os salmos, a gente tenta louvar a Deus para que a gente se lembre que a gente precisa louvar a Deus. Porque seu coração é ingrato, porque você não reconhece o que você já recebeu gratuitamente. Não faça assim, né? Cultive um coração grato. Ou dificuldade que é uma pessoa ingrata, né? Talvez você já encontraram com pessoas ingratas aí, você faz de tudo. Não tem o que você faça, você faz e faz. Aí você dá a mão, a pessoa quer o braço, você dá o braço, ela quer o corpo, você dá o corpo, e a pessoa sai falando mal de você, né? Não seja assim com o Senhor. Louve ao Senhor de coração, né? Mas ele acrescenta, né? Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Como que Deus o aconselhou? Como é que Deus aconselha o salmista aqui, né? Um comentarista coloca que Deus nos aconselha, em primeiro lugar, retirando a nossa alma das trevas, né? Ele abre os nossos olhos e nos dá a palavra e nos dá a salvação. Então é como se ele estivesse falando: eu louvarei a Deus porque Deus me salvou, abriu os meus olhos. E isso é verdade. Mas também nós louvamos a Deus porque Deus continuamente nos aconselha. E ele segue, né? Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Essa palavra entranhas aqui no original é rins, né? Aí tem, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho engraçado,
porque é diferente, né, do nosso português. Os meus rins me ensinam, aí só se for as cólicas renais, né? O pai da Thaís estava aí esses períodos e a gente estava orando por ele, né? Então, as cólicas renais me ensinam à noite? Não, não é isso que ele está falando, né? Só se for a confiar no Senhor, né? E talvez isso sim. Mas o que ele está falando aqui, né? Os rins ou o coração, ele está falando das partes internas da sua alma, né? Em outras palavras. Ele está falando assim que à noite é o momento que normalmente a gente para refletir, a gente já organizou nossas coisas, né? Aí a gente vai deitar. E às vezes, se a gente não estiver confiando tanto no Senhor, a gente não consegue nem dormir do tanto de pensamento que vem na mente. Mas se você confia no Senhor, o Senhor à noite nos ensina. Como? Somente abrindo a palavra? Não, também. Né? Você abre a palavra, você aprende, você lê, mas ele está falando aqui, quando eu paro, tiro todas as coisas diante de mim, o Senhor o Senhor, através da minha alma, me ensina, né? Eu reflito nas coisas que aconteceram, nas coisas que vêm sobre mim, e o Senhor me ilumina. Por isso eu louvarei o Senhor que me salvou e que me santifica, que continuamente me traz o seu conselho e estabelece a minha confiança. Assim era o nosso Senhor Jesus Cristo também. Jesus Cristo não precisava de salvação, porque os seus olhos nunca foram tapados, né? Ele sempre viu com clareza, mas no caminho em que ele esteve, andando aqui como um homem, era necessário que ele confiasse e esperasse do Senhor continuamente o sustento. E assim nós vemos, ele sempre diante do Senhor pedindo. Todos os homens sábios fazem do conselho de Deus o seu guia. E por que não deveriam? Deus não comete erros. Todos os seus conselhos são fidelidade e verdade, e o conselho de Deus é infalível. E agora, a partir do verso 8, a gente vai entrar numa parte que fala mais claramente a respeito de Jesus Cristo. Como é que a gente sabe disso? Porque a Escritura falou. Vamos lá para Atos capítulo 2, perdão, Atos 2. Aquele conhecido sermão de Pedro no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Pedro está pregando o evangelho aqui de forma poderosa. E a forma como Pedro prega o evangelho, né, não é com palavras rasas ou fórmulas, né, como a gente tem aprendido, mas usando a escritura. Então, o que eu estou te ensinando agora é pregar o evangelho também. Aprenda o Salmo 16 para que você possa ensinar isso aqui, igual Pedro fez. Atos capítulo 2, verso 22. Veja como Pedro fala de forma solene. Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este mesmo vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Agora vem Salmo 16, verso 8, né? Mas continuando aqui, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Eu vou continuar a leitura. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isso, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.
De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? Somente até aqui. Eu li um pouco mais porque dá vontade de ler o discurso inteiro de Pedro, né? Mas para que a gente possa entender como é que Pedro citou esse texto aqui, à luz do contexto daquilo que ele está falando. Esse texto ele fala diretamente de Cristo porque, primeiro, toda a Escritura fala a respeito de Cristo. E, em segundo lugar, Pedro, no Salmo 2, ensinou que esse texto falava de Cristo e não de Davi. Paulo, em Atos 13, volta nesse texto para falar que esse texto falava de Cristo e não de Davi. Mas, mais uma vez, eu volto a afirmar: se nós estamos em Cristo, essas coisas, a substância dessas coisas se torna a realidade da nossa vida. Tal como Cristo morreu e ressuscitou, nós vimos na liturgia, né, no momento inicial, nós morremos e ressuscitamos. E como é que isso agora se faz realidade na nossa vida? Ou, em primeiro lugar, como isso se faz realidade na vida do nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que, em primeiro lugar, né, antes de a gente voltar para Salmo 16, Pedro fala assim, ele está falando de Davi, sabe por quê? Porque Davi morreu e não ressuscitou. Por acaso vocês viram Davi andando por aí? Não, ninguém viu Davi andando por aí. Davi morreu, foi sepultado, e a evidência é que o seu túmulo está ali. Todo mundo sabe onde que fica o túmulo de Davi naquela época, né? Eles estavam lá perto. E a gente, até hoje, o túmulo de Davi está aqui. Então, se Davi está falando de uma ressurreição, e é isso que a gente vai ver, então ele estava falando daquele a respeito de quem Deus falou que receberia o reinado de Davi. Ele vai falar isso lá em 2 Samuel, capítulo 7, né? O Cristo, Jesus Cristo. Então, isso se torna realidade na vida dele. Então vamos voltar agora lá para o Salmo 16. O que são essas coisas que Davi, como um profeta, vejam que Davi falou dessas coisas sabendo, né? Como um profeta, ele recebeu revelação do Senhor, foi isso que a gente leu em Atos 2. Ele falou sabendo que não estava falando de si mesmo, sabendo que estava falando de Jesus. Verso 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo sempre colocou Deus o Pai diante de si. A ideia aqui que ele está trazendo para nós é como se a atenção fosse completamente focada. Essa analogia é muito útil, né? Já fiz algumas vezes daquele cavalo, né, o burro, que tenha os olhos tapados aqui na lateral para que ele não perca atenção. Não sei, eu acho que é mais ou menos isso, né? Nunca lidei com burro ou com cavalo, mas o pessoal fala que é para que ele possa olhar para onde a rédea puxa, né? Então a rédea puxou para cá, ele só olha para cá e vai nessa direção. Jesus Cristo não tinha uma rédea sobre si, mas é como se ele tivesse completamente disposto a sempre olhar para o Senhor. E o que significa isso? Quando ele olha para o Senhor, quando ele se lembra do Senhor, quando ele vê o Senhor nas suas promessas, quando ele vê o Senhor no seu caráter, na sua glória, nas suas perfeições, ele recebe, por assim dizer, poder para que não caia em tentação, e o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado, e para que ele não seja abalado, né? Ou, como diz aqui, ele não vacile em momento nenhum, né? Jesus Cristo a todo momento estava em comunhão com o Pai, se lembrando do Pai e da sua missão. Ele estava a todo momento em comunhão com o Pai, lembrando de quem Deus era, para que não fizesse nada que não deveria ser feito. E para que ele tivesse, então, portanto, forças para continuar a sua missão. A causa de Jesus ter cumprido a missão não é porque Jesus era top, né? De fato, Jesus era top nesse sentido. E ele era perfeito. Mas o que o perfeito faz? O perfeito tem sempre o Senhor diante dos seus olhos. De modo que quando ele estava diante de tentação,
ele lembra da palavra do Senhor e dos atributos do Senhor. Somente a Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. Ele diz a Satanás, né? Em outro ainda no mesmo momento, né? Mas ali em outro momento ali naquele episódio ele fala, né? É, ah, que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus que nos sustenta. As palavras de Deus são vida. Então, a todo momento, Deus está sendo rememorado, está diante dos seus olhos. E assim, qual é o motivo então da nossa queda? Não é só o fato de que nós somos pecadores. Porque às vezes é fácil, não, Jesus não pecou porque ele era santo. Nós pecamos porque somos maus, né? Mas o motivo aí do se manter é colocar os olhos diante do Senhor sempre, ou o Senhor diante dos nossos olhos sempre. É sempre olharmos e pensarmos e estarmos todos os dias, todos os momentos, pensando em Deus, nos seus atributos, no seu caráter, nas suas perfeições, nas suas promessas. É somente assim que nós não vacilamos. É somente assim que nós não caímos em tentação. É somente assim que nós não somos pegos pelas artimanhas de Satanás. E ele segue. Portanto, palavras de Jesus, né? Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Aqui, né, a gente vê nas palavras do salmista quase que uma contraposição. Ele fala, né, de um coração que está alegre e de uma carne que repousa. O coração, ele está falando da alma, o centro do homem, né, aquilo que do homem é imaterial. E a carne, ele está falando do corpo mesmo. Então é como se ele estava falando assim, ó, a minha alma vai ficar feliz e o meu corpo vai repousar. Quando é que a alma fica feliz e o corpo repousa? É na morte. E a gente vai entender isso melhor até no verso 10. Mas ele está falando assim, é como se ele estivesse dizendo: quando a minha alma se separar do meu corpo, a minha alma vai estar alegre e o meu corpo vai repousar. Como a gente viu, né? Aquele que morre em Deus, aquele que morre de forma justa, ele não morre meramente. É como se ele repousasse somente o seu corpo. Então, veja como ele segue no verso 10 para a gente entender ainda melhor. Pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aí que a corrupção ele está falando de algo do corpo. O que a gente entende então nesses dois versículos? Jesus Cristo está falando aqui, né? Eu fico satisfeito, eu estou feliz, eu me regozijo, eu confio no Senhor, eu sei que eu não vou vacilar, eu louvo a Deus, porque quando eu morrer, a minha alma estará alegre, o meu coração, o meu corpo, ou melhor, a minha alma não será deixada no inferno, e o meu corpo vai repousar seguro. O meu corpo não vai ver a corrupção. O que são essas coisas? Né? Jesus Cristo, quando morre, ele é recebido em glória à destra de Deus o Pai. Como a gente viu, né, já em vários momentos, o ladrão na cruz, né, tinha aqui quase que é como se ele também tivesse aqui em parte representado nesse salmo, porque ele sabia que ele seria recebido na glória, Jesus Cristo também. A sua alma não seria deixada no inferno. E a tradução aqui de inferno não fica tão boa para nós, porque ela tem, na verdade, fica assim, somente corrigindo aqui. Deixa eu explicar que vai dar a entender melhor. Jesus Cristo se alegra porque a sua alma não seria lançada no inferno. Né? Essa é a ideia aqui. Será deixada é como no original é não deixará ir para o inferno, né? Ou não seria abandonada, né? Para que morra no inferno. Então Jesus Cristo aqui está dizendo: a minha alma ela não vai ser abandonada. Eu não vou, né, para o inferno, mas eu vou estar à destra de Deus Pai quando eu morrer. E o meu corpo ele vai repousar seguro. Como que o corpo de Cristo repousou seguro? Porque o seu corpo não viu corrupção. O que é corrupção? Corrupção, em outras palavras, é decomposição. Jesus Cristo morreu, né? Mas o seu corpo não sofreu decomposição. Todas as pessoas que morreram até hoje, inclusive Lázaro, que a gente viu na semana passada, né? Depois de 3 dias, o que aconteceu? Já fede, né? A gente vê isso posteriormente ali dentro daquele texto. O fedor do defunto,
né? Vem do fato de que seu corpo está sendo apodrecido ali. Mas o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, não importa aqui se natural ou sobrenaturalmente, alguns dizem, né, que o corpo vai entrar em estado de putrefação mesmo ali para o terceiro dia. Inclusive a Escritura fala disso em Levítico capítulo 7. Não vou abrir lá para não me alongar, mas vejam como a Escritura fala de Cristo em vários aspectos. Tinha uma espécie de sacrifício que era feito no Antigo Testamento, que ele tinha que ser feito. Aí, os sacerdotes, né, os levitas ali, eles poderiam comer da carne do sacrifício. Quais dias? No dia do sacrifício, no segundo dia, no dia e no segundo dia, né? Um dia e no dia posterior. Já não poderia comer no terceiro dia. Por quê? Primeiro, porque, né, há um estado de putrefação da carne, mas aquela carne estava queimada ou estava, né, cozida pelo sacrifício, né, assada, melhor dizendo. Mas para figurar o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele no terceiro dia ressurgiu antes que seu corpo se decompusesse. Nesse sentido, Jesus Cristo foi especial, porque ele morreu, mas o seu corpo repousou seguro. Ele não viu a corrupção, ele não viu a decomposição. De modo que quando, né, as mulheres, né, que a gente leu algumas delas aqui, Maria Madalena, chegou ali no túmulo, né, para ver, Jesus Cristo já não estava lá, e o seu lenço ali que foi envolto o seu corpo, né, estava dobrado. Nosso Senhor Jesus Cristo havia efetivamente ressuscitado. E aí no verso 11, far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegrias, a tua mão direita, delícias perpetuamente. E que conclui a ideia da ressurreição. Por quê? Eu vou morrer, mas quando eu morrer, meu corpo vai estar seguro, Jesus Cristo falando, e minha alma vai estar com o Pai. Mas ainda assim, far-me-ás ver a vereda da vida. Eu ressuscitarei. Eu terei vida de novo. E sim, estarei na sua presença, a sua mão direita, né? A tua mão direita. Fazendo o quê? Né? Com fartura de alegrias e delícias perpetuamente. Vejam, o que a Escritura nos ensina? Jesus Cristo passou pelos piores pesares nesse mundo. E o auge do seu pesar foi quase que um crescente, né? O auge do seu pesar foi o seu sofrimento na cruz e a sua morte. Ali na morte, o seu pesar cessa, porque ele já está à destra de Deus o Pai, mas a sua humilhação não. A sua humilhação continua pelos primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, com a ressurreição, Jesus Cristo recebe toda a glória, né? Mas quando Jesus Cristo recebe toda a glória, então ele passa por 40 dias aqui conosco e ascende aos céus. Ele vai à destra, à direita de Deus Pai. Ele vê a vida, né? E ele recebe ali à destra de Deus Pai farturas e alegrias sem fim. Ele recebe a recompensa, ele recebe a herança meritória. Então Jesus Cristo tinha ele mesmo uma herança, que ele só conseguiria quando ele morresse e ressuscitasse. E aí quando ele ressuscita, ele entra na sua herança. Só que o que esse salmo, então, o que isso fala a respeito de nós mesmos? A gente volta no nosso ponto inicial. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, ele recebe uma herança para ele mesmo. Mas como nós estamos nele, somos nele representados, nós recebemos uma herança através da sua morte e da sua ressurreição. Né? Nós devemos sim colocar o Senhor diante dos nossos olhos para que nós não venhamos a vacilar. O nosso coração se alegre, regozija, porque mesmo que nós vejamos a corrupção com o nosso corpo, você morra, o seu corpo seja comido de vermes e se torne pó da terra e nem mais reconhecível e que daqui umas décadas não vai ter nem mais osso lá, né? É pó mesmo. Ainda assim a sua alma não irá para o inferno, mas a sua alma será recolhida em Deus, e por causa de Cristo, no momento adequado, você verá a vida completa, alma e corpo mais uma vez unidos, quando Jesus Cristo voltar para exercer juízo e receber o todo da sua glória. Assim como os sofrimentos de Cristo são crescentes, né, a glória de Cristo também é crescente. Quando ele ressuscita é o início, né, por assim dizer, das suas glórias. E aí quando ele ascende, as suas glórias está à destra de Deus Pai, mais glórias. Mas quando ele voltar, né, e terminar de realizar todo o juízo sobre o mundo, assim ele estará sempre perfeitamente glorioso à destra de Deus Pai, com os santos, nos quais está todo o seu prazer.
Por isso nós temos uma herança perfeita. Por isso nós podemos nos regozijar, né? Por mais que você não tenha recebido uma herança nesse mundo, talvez você não seja um sortudo, né? Não fique triste. Reconheça, né? Se você está em Cristo, se você começou esse salmo, né, falando igual a Cristo, guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. Saiba que há uma herança, como Pedro fala, né, incorruptível, que não pode perder o seu valor, que não pode perder o seu brilho, guardada no céu para vós outros. Essa herança começa a entrar já no tempo, porque Deus nos abençoa agora, mas é perfeita por toda a eternidade. As próprias palavras do Salmo falam, né? Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. É isso que todos nós queremos alcançar e temos certeza de que alcançaremos por Cristo. Em Cristo, na ressurreição do santo, nós temos alegrias sem fim. Nos alegremos, portanto, e vivamos de acordo com a palavra de Deus, colocando sempre o Senhor diante dos nossos olhos para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos vacilar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos porque a sua palavra nos revela tão claramente o seu Filho. Damos graças porque o nosso Senhor Jesus Cristo não é meramente um exemplo para nós, mas também como um exemplo, ele nos deu as palavras da vida. Ele foi quem efetivamente viveu esse salmo em cada um dos seus detalhes. Ele foi efetivamente quem confiou no Senhor em todo momento e nunca deixou de confiar. Ele foi aquele que foi perfeitamente a todo momento alvo da sua ação guardadora contra os seus inimigos. E os seus inimigos somente tiveram vitória sobre ele quando ele mesmo entregou a sua vida. E essa vitória, na verdade, foi a derrota dos seus inimigos. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele mesmo venceu a morte e ressuscitou para a vida. Que essas verdades aqui do Salmo sejam realidades também na nossa vida, sabendo que nós podemos perder tudo nessa vida. Nós podemos perder os nossos sonhos, nós podemos perder os nossos planos, nós podemos perder as nossas famílias para a morte, para o pecado, etc. Mas ainda assim, nós temos certeza de que mesmo que nessa vida nós venhamos a ter muitas tristezas, ainda agora nós temos alegria no Senhor, porque em especial temos o Senhor e no final de todas as coisas teremos delícias perfeitas, perpetuamente e eternamente na sua presença. Nos prepara, Senhor, para esse céu. Nos prepara, Senhor, para esse momento, já fazendo com que nós nos deleitemos na sua presença aqui e agora. Oramos em nome do Santo, através do qual nós recebemos a nossa herança, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.